Para pensarmos nas questões ligadas ao clima, é preciso colocar essas questões numa perspectiva daquilo que são as desigualdades sociais entre territórios, entre continentes, entre povos, mas também daquilo que é a forma quer da produção como do consumo da própria sociedade. A África é um continente que produz, na sua essência, de uma forma natural e biológica, mas a África é o continente que tem sofrido mais com os impactos das mudanças climáticas provenientes de formas de produção, tanto da produção energética, como, por exemplo, da produção de alimentos do norte global, mas também daquilo que são as transferências dos resíduos do norte global para o sul. E nesse caso concreto, por exemplo, a África, dos 10 países que mais sofrem com a poluição ao nível global, 7 são africanos. Mas se compararmos, por exemplo, o número de mortes que aconteceu com o Covid, que foi na ordem de 6,7 milhões de pessoas, as mortes por poluição ambiental em África chegam a 9 milhões de pessoas. Então, para falarmos das questões ambientais e do impacto das mudanças climáticas, temos que colocar essas questões numa perspectiva eminentemente de justiça social, tendo em conta a necessidade de regulação daquilo que são formas de produção do consumo e de manutenção de modos de vida que devem ser bastante equilibrados, de modo a permitir com que os países africanos, que são até maiores reservas dos recursos naturais, tenham as melhores condições de vida. Então, quando nós olhamos para os impactos das alterações climáticas, há fenómenos que são evidentes. Temos inundações, temos secas, temos aquilo que são altas temperaturas, temos, por exemplo, a salinização dos campos agrícolas, temos, por exemplo, a erosão das zonas costeiras. Esses elementos todos têm um impacto enorme na condição da vida das pessoas. Mais pobreza, menos possibilidade de produção de alimento, mais migração forçada. E isso gera tensão e pressão às estruturas públicas que deveriam estar numa antecâmara de criar todas as condições necessárias para a prestação de serviços às comunidades. Mas a África tem um fardo enorme. Quando a África potencia aquilo que deverão ser investimentos públicos para a proteção social, não consegue fazer porque os serviços da dívida são extremamente altos. E quando vamos olhar os serviços da dívida a nível global, da África é aquela que é inferior comparativamente a todas as outras dívidas. Mas quando a África quer fazer esse investimento, é colocar numa situação de pagamento dos esforços do serviço da dívida e não de investimento público, fazendo com que aquilo que seria o potencial de investimento nestes setores de proteção social, de potenciar a economia, respondam mais ao mercado, aos interesses do mercado, do que propriamente à melhoria da condição de vida das pessoas. Como, por exemplo, investir na agricultura, na saúde única, na educação, por exemplo, na educação alimentar, na educação ambiental, na inovação tecnológica, de como é que essas inovações são associadas à agricultura, à saúde, mas também aquilo que seria as possibilidades de mobilidade dentro do espaço africano. E quando nós queremos, por exemplo, colocar todo esse elemento como um potencial, aparecem também as normas da Organização Mundial do Comércio, que criam várias barreiras, quer na mobilidade dos produtores, das empresas, dos serviços, dos produtos, e a África acaba ficando numa situação de maior contingência, tanto afetado com o impacto das mudanças climáticas, mas também estando completamente afetado com as possibilidades de criação de riqueza que pudesse permitir investimento para a resolução dessas questões mais prementes. Daquilo que nós podemos constatar é que a possibilidade da fixação de povos depende de algumas variantes essenciais. Depende da capacidade do acesso à terra, da produção de alimento, da geração de emprego e da expectativa de mobilidade social ascendente, permitindo com que o futuro seja uma possibilidade ao alcance das pessoas. Quando nós olhamos para aquilo que são os impactos das mudanças climáticas, vão incidindo exatamente sobre essas condições. Perda de terras com capacidade de produção de alimento, e essa perda de terras não só retira a possibilidade de alimentação saudável, retira a possibilidade de emprego, mas também força as pessoas a deslocarem para outros territórios onde não são proprietários das terras. Então,
Estima-se que até 2050, mais de 18% da população da África vai estar numa situação de desemprego, mas também com o risco acrescentado em relação à insegurança alimentar. A combinação desses dois fatores leva essencialmente a disputas de espaço, disputas de terras e níveis de conflito alto que depois vão para além da escala local, nacional e têm uma dimensão regional. Quando nós estamos perante essas situações, os governos não têm possibilidades de encontrar respostas suficientes que permitam não só atenuar o impacto desses fenómenos combinados, mas também para terem garantias de que são numa relação de reciprocidade que possa permitir uma resposta adequada às questões mais localizadas, como, por exemplo, da segurança alimentar. Nesse caso, já não se pode trabalhar só na questão da segurança alimentar, porque há uma questão de emergência climática. Não se pode trabalhar só na questão de emergência climática, porque há uma questão de emprego. Depois, não se pode trabalhar só na questão de emprego, porque há uma questão da pobreza. Portanto, são elementos sistémicos que é preciso uma abordagem, às vezes regional ou continental, para que a resposta face a esses impactos também tenham possibilidade de impactar na vida das pessoas. E é isso que neste momento está em causa. A África tem terras produtivas, mas não tem mecanismos da sua produção, porque o impacto dos fenómenos climáticos são tão severos que obrigam a respostas sistémicas aos quais os recursos não são suficientes, nem as capacidades para enfrentar essas demandas. Quando falamos na questão da reparação, é preciso colocar a reparação numa perspectiva longitudinal. Por quê? Porque a reparação não é só financeira. A reparação é um processo que permite olhar como é que, nas diferentes formas de organização das sociedades, as civilizações foram permitidas concretizar aquilo que é a cosmovisão das suas sociedades. A África foi vítima da escravatura. A África foi vítima da colonização. Não só foram extraídos recursos naturais, mas também foram extraídos massa humana, pessoas, mulheres, gerações. Mas também a África é vítima de um modelo econômico neoliberal que expropria tudo aquilo que é seu capital para um mercado externo e que depois não tem retorno. Mas quando olhamos hoje, por exemplo, nas questões de ter um conforto ambiental, acabamos por encontrar que as desigualdades ainda permanecem. Por exemplo, em 2019, a energia consumida pela França e pela Alemanha foi superior à energia consumida em todo o continente africano. Então, como é que nós podemos pensar num processo de reparação financeira se não olharmos para a regulação das formas de vida, de consumo, de produção e de relação entre as sociedades? O que significa que, se por um lado nós podemos contabilizar aquilo que são os processos financeiros, que passa pelo fim da questão de dívidas, por exemplo, com a África, por fim, por exemplo, da questão de colocar todas as normas do OMC no comércio internacional. Há que olhar também para a forma de regulação desses modos de vida. Permitir com que mais metade da população, por exemplo, da África, que não tem acesso à energia e que é muito superior a todo o continente europeu, possam ter mesmos níveis de acesso à energia, mas também a mesma possibilidade de transição energética. Mas, ao mesmo tempo, isso leva com que o norte global muda, sobretudo, a produção que faz em termos, por exemplo, de acesso à energia. Tanto na produção de energia nuclear, essencialmente, mas também em tudo aquilo que são as formas, por exemplo, de produção de petróleo. Isso nos leva a um mecanismo muito importante de regulação que faz com que a liberdade no acesso às tecnologias que permitam ter uma transição energética limpa favoreçam também as condições de acesso ao continente africano, para que depois possamos chegar em outras perspectivas, como, por exemplo, o investimento no potencial natural, investimento na conservação das áreas de proteção da natureza, investimento na restauração do ecossistema, fim, por exemplo, do modelo neoliberal e neocolonial chinês de extrativismo com os recursos florestais, fim, por exemplo, do monopólio americano em relação à questão dos petróleos. É isso que vai levar à reparação. Portanto, a reparação é um processo coletivo que permite olhar para os modos de produção e exploração económica nos seus vários domínios e criar sistemas que permitem a proteção não só
de modos de vida, mas essencialmente do património natural, que nos permite ter depois as melhores condições de habitabilidade. É preciso tomar em consideração alguns aspectos quando falamos da questão da transição energética e, sobretudo, da questão da sustentabilidade energética. Em primeiro lugar, é extremamente injusto exigir à África que faça a transição que o Norte global fez quando ainda está nas bases primárias tanto da emissão do carbono como na possibilidade de produção de energia limpa. O que significava que, por um lado, a África não emite mais de 5% de dióxido de carbono. Então, o que nos leva a crer que haveria uma transição mais lenta para o continente africano, porque não tem esses níveis de emissão, para permitir com que haja uma cobertura energética em todo o continente. Neste momento, só 3 países em África têm 100% da cobertura energética. O Egito, Comores e Seychelles. Isto é algo completamente impensável. Mas agora, se formos ver aquilo que está a ser pedido à África em termos de aceleração, também é uma falácia, porque o modelo neoliberal está a fazer o quê? Está a comprar dívidas. Por exemplo, há uma história muito prática. Portugal perdoou a sua dívida que Cabo Verde tem com Portugal, mas converteu no apoio a Cabo Verde para a obtenção de tecnologia que pudesse permitir energias renováveis. Mas isso é uma falácia. Por quê? Porque Cabo Verde vai comprar essas tecnologias em Portugal. Então significa que o capital que Cabo Verde podia investir ao nível da transição energética fica no contexto de origem, que é Portugal. Portanto, esse tipo de transição não ajuda. E muitos países estão a fazer isso. Há uma outra coisa também importante aqui. Eu defendo que para os países que têm insegurança alimentar nutricional, a transição energética não pode em nenhuma circunstância ser feita por substituição de culturas de alimentação para culturas de produção de energia. Por exemplo, nós não podemos substituir um campo de produção de arroz, de milho, para a produção de etanol. E nem podemos tomar, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é um produto também alimentar, para transformar em energia. Então nós tínhamos que encontrar um compromisso ético que pudesse permitir, por um lado, a salvaguarda daquilo que é o acesso à alimentação, a segurança alimentar e ao comércio justo, para permitir também com que os custos de acesso à energia não sejam feitos com encarecimento de modos de vida ou então no encarecimento do valor que as comunidades que são detentoras dos patrimónios naturais têm acesso a essa energia. Ou seja, para o continente africano, há 3 ideias que são fundamentais para a produção de energia. É o vento, é o sol e são as rias. Nós temos possibilidades aí de criar mecanismos que permitam uma transversalidade no acesso à energia, que não segrega povos das suas terras, que não leva à perda de variedades de alimentos, que não leva à perda de saberes associados à produção ancestral desses alimentos e que potencia a nossa capacidade econômica. Então, para o contexto africano, essa é a tendência na qual eu acredito que pode ser mais equilibrado e que não vai gerar mais desajustes tanto no modo de produção da economia, como também na forma de funcionamento da própria natureza. O panafricanismo é uma utopia que continua a inspirar gerações. É verdade que, para alguns céticos, o panafricanismo era uma utopia desconexa e que não fazia sentido porque o processo pós-independência teve um contínuo colonial, porque houve guerras entre os países e no próprio país, porque as elites se aburguesaram e houve todo um processo que levou à corrupção do Estado, e isso não permitiu com que essas sociedades se transformassem. Isso é uma narrativa dos céticos.
Há uma outra narrativa dos otimistas que dizem que o panafricanismo é sempre um processo em atual construção e que a África é o futuro, a África é a esperança. Então esse processo é um processo contínuo e assumem sempre a perspectiva de que a luta continua e a vitória é certa, mas que depois não se consegue traduzir em ações e políticas que permitam com que essas transformações sejam efetivas na vida das pessoas e também que esses países apresentam com todos os índices de bem-estar. Mas há uma perspectiva mais realista que toma aquilo que são os elementos dinâmicos do processo do panafricanismo. Em primeiro lugar, porque todo mundo diz que a Revolução Francesa é a revolução dos movimentos sociais e permitiu a consolidação da ideia da liberdade, da ideia da democracia. É falso, porque o processo que levou às independências foi um processo mais global e, ao mesmo tempo, mais longitudinal do que a Revolução Francesa. Não foi a Revolução Francesa que proclamou a liberdade, foram os africanos, com o processo da independência, que proclamaram a liberdade. Foi através do processo dos africanos que levou efetivamente a base para pensar aquilo que é hoje as Nações Unidas. Não numa perspectiva daquilo que foi a Conferência de Berlim para dividir os territórios, mas pensar o universalismo. Portanto, os panafricanistas africanos estiveram na vanguarda do processo de universalização dos direitos humanos, porque defendeu-se o fim da colonização e o fim da exploração de todas as formas, quer em relação a formas de trabalho, como a formas também de convivência entre sociedades. Portanto, é um momento charneiro em termos de proclamação da dignidade humana. Mas o processo da independência não foi um processo total. Foi um processo que os antigos colonizadores procuraram impor uma lógica para a manutenção daquilo que é o modelo econômico liberal e depois neoliberal, suportado por aquilo também que são as bases do ajustamento estrutural com o FMI, Banco Mundial, como elemento regulador do mercado financeiro. Isso condicionou as políticas. E posso dar um exemplo. Quando o Thomas Sankara, em Burkina Faso, nos anos 80, demonstrou que não há nenhum país do mundo onde está o FMI, Banco Mundial, que tenha se desenvolvido, e relegou para fora de Burkina Faso a intervenção do FMI, Banco Mundial, montou um programa de soberania, tanto cultural como alimentar e econômica, que permitiu produzir localmente, consumir localmente a todos os níveis. 2 anos depois ele foi assassinado, com o apoio da CIA. Quando olhamos o que aconteceu, por exemplo, com Lumumba, com Nkrumah, e todo esse processo de intervenção externa do norte global para condicionar aquilo que era a sua condição de privilégio no acesso aos recursos africanos, vimos de facto que a África não teve a possibilidade de construir o seu próprio caminho de transformação. Agora, quando nós neste momento estamos a ver alguns movimentos, e há 2 movimentos extremamente interessantes, da União Africana, que está a trabalhar para o fim, por exemplo, de exigência dos vistos no interior da África e permitir a mobilidade sem fronteiras no interior da África, como uma zona de livre comércio. E quando olhamos, por exemplo, na África Ocidental, os 16 países que fazem parte da África Ocidental a proclamarem o fim da moeda do franco CFA, que fica uma ligação dos royalties à França, para com que passe a existir uma moeda com soberania da África Ocidental e que permita também a possibilidade de transação econômica, de mobilidade de produtos, produtores e serviços. Isso são sinais de que nós não só sabemos o caminho, mas estamos a encontrar formas de superar tudo aquilo que são as lógicas neocoloniais que põem em causa a nossa transformação e permitindo com que a cidadania africana encontre espaço para a construção desse bem-estar. E o último exemplo tem sido de como é que as diásporas africanas têm contribuído para essa transformação. Quando nós olhamos para a ajuda pública ao desenvolvimento que vai para o continente africano, está na ordem de 40 mil milhões de dólares americanos. Mas quando nós olhamos para remessas que vêm da diáspora africana, vai na ordem de 60 mil milhões de dólares americanos. E quando nós vamos ver quem são esses elementos, vimos que a maior parte da migração africana está no continente africano. Isso é um elemento de esperança. Mostra que os africanos
chegaram a uma perspectiva de que é possível que o investimento do seu capital seja no próprio continente, mas isso passa por mudança das possibilidades de cidadania e também da mobilidade econômica. E é nessa base que hoje esse processo de panafricanismo é revisitado, é nessa fase que há uma maior autoestima de procura também daquilo que são as origens das comunidades da diáspora dentro do próprio continente africano, mas é aqui também que as novas gerações se encontram para não só revitalizar os discursos de Cabral, de Nkrumah, Nyerere, mas colocar esse discurso naquilo que é a atualidade do pensamento, da procura da liberdade, da dignidade e do progresso no continente africano. Portanto, é uma perspectiva realista daquilo que são os condicionantes, mas também daquilo que é o potencial e como é que esse potencial pode permitir construir um caminho mais sólido. É interessante porque, olhando, por exemplo, para Guiné-Bissau e Cabo Verde, este ano nós estamos a celebrar o centenário do nascimento da Amílcar Cabral. A Amílcar Cabral é um ícone dos nossos países do mundo e está também na vanguarda daquilo que é, sobretudo, como é que um país ou dois países muito pequeninos, muito marginalizados, conseguem derrotar uma potência econômica colonial, mas a partir de um projeto panafricanista. E sem criar aquilo que seria o antagonismo antigo colonizador, mas mobilizando os próprios povos do Estado do colonizador para a luta contra esse sistema e, tendo derrotado o colonizador no seu território, abriu caminho para a própria democratização da sociedade portuguesa. Isso é um legado extremamente importante. Hoje, embora Amílcar Cabral tenha sido ocultado no processo educativo e enquanto herói dos povos africanos, há uma coisa muito interessante, é que Amílcar Cabral é muito mais estudado do que qualquer outro líder africano nas universidades do mundo, inclusive aqui no Brasil, com teses de mestrado, doutorado, mas também é essencialmente no domínio da cultura, onde vem a maior apropriação, feita sobretudo por gerações que nasceram depois da independência pelas diásporas. É através da música, a música hip-hop, é através da arte performativa, o teatro, é através de artes visuais, o cinema, mas também é sobretudo através da literatura, onde esses ícones do panafricanismo aparecem. Hoje, por exemplo, a súmbia, que o Goro Cabral utilizava, é um elemento de estilo de vida dos jovens. Encontrarmos, por exemplo, gente com t-shirt de Cabral, de Nkrumah, de Sankara, é um elemento de autoestima. Está cada vez mais em voga. E é essa geração que está não só a resgatar aquilo que foi o pensamento, mas está a atualizar aquilo que também foi a ação em prol da África, em prol do mundo, em prol da liberdade, da dignidade dos povos, e que transforma isso num bem cultural acessível às comunidades. A música hip-hop é transversal, né, a todas as sociedades, a todas as culturas, e chega nos centros a partir da periferia, feito por gente que está numa situação de fragilidade social, de fragilidade econômica, mas com alto espírito crítico, consciência cívica, que coloca essas questões ao serviço da comunidade. E também é exatamente essa forma de manifestação que nos tem permitido hoje fazer com que, por exemplo, os níveis de apropriação vão muito para além do espaço político, vão muito para além do plano institucional formal, e seja uma coisa massificada, ao ponto de que a questão, por exemplo, da construção da figura do herói não seja, pelo menos, a questão da canonização daquilo que é o elemento político-partidário, mas, acima de tudo, enquanto cidadão que contribuiu para a dignidade das pessoas, para um mundo mais justo e solidário, mas, sobretudo, para a afirmação das sociedades sofridas enquanto gente com direito a conduzir o seu próprio destino. Isso hoje é graças à contribuição das diásporas e dos jovens que nasceram depois da independência. É fundamental pensar que nós não estamos a trabalhar para estruturas, mas o fundamento da nossa ação
é a coletividade, é a sociedade e o ecossistema no qual se insere a sociedade humana. Quando temos isso em perspectiva, as diferentes formas de resposta às demandas sociais são possibilidades para criar uma melhor sociedade, mas também para criar melhores modos de vida que nos permita não só usufruir de forma mais equitativa de tudo aquilo que são os patrimónios que são colocados ao nosso serviço, mas também sermos responsáveis com aquilo que seria a transição do legado. Por isso, o cruzar o campo social, cívico e ambiental são apenas instrumentos que nos dão possibilidades de encontrar ferramentas para facilitar aquilo que são os trânsitos nas quais as sociedades se interagem. Nós não podemos pensar que um ser humano é mecânico e tem que responder a um determinado tipo de estímulo e só esse estímulo é que orienta. Por isso, eu não sou muito adepto da especialização. Eu defendo as múltiplas possibilidades de intervenção que possam permitir ter o efeito combinado entre o natural, o cultural, o histórico, econômico, político, que as sociedades possam usufruir dessa perspectiva para melhorar aquilo que são as necessidades, mas também aquilo que são os sonhos. Então, a nossa intervenção é vista como uma possibilidade de construção dos sonhos e concretização das expectativas daquilo que são as capacidades que nós temos para com que possamos deixar um legado de maior justiça, mas também de maior responsabilidade para aqueles que virão, porque os que passaram deixaram-nos a sociedade da melhor forma do que neste momento temos. Então, é dessa forma também que eu me inspiro nos panafricanistas da primeira hora, porque eles tiveram esse sonho de deixar um legado que possa permitir a minha geração viver com maior liberdade, com maior dignidade e que tenha a possibilidade também de fazer esse trânsito. Daí que trabalhar no campo ambiental, ou no campo social, ou no campo cívico, ou no campo, por exemplo, da economia solidária, são formas nas quais nós encontramos as possibilidades de influenciar uma melhor dignidade humana, mas também de influenciar uma maior reciprocidade entre os povos. Poder estar aqui no Brasil, falar da minha experiência em África, mas poder estar em África, falar também daquilo que é a minha experiência no Brasil e olharmos como é que a articulação entre esses modos de vida possa ser um contínuo favorável para todos. E, ao mesmo tempo, possa ser também uma possibilidade de deixarmos testemunhos que demonstram de que esses modos de vida já se conectaram, tanto do ponto de vista daquilo que são as produtividades do próprio ecossistema, mas também dos valores culturais. Quando eu, por exemplo, vejo experiências de Paulo Freire, que foi viver na Guiné-Bissau, para ver como é que interpreta a pedagogia da Revolução da Amílcar Cabral dentro da sua pedagogia do oprimido, é uma construção que permite olhar como é que a dignidade humana se concretiza. Mas também quando eu vejo, por exemplo, o Milton Santos, que saiu do Brasil, foi para a África do Norte e África Ocidental, ver, por exemplo, a produção econômica, como é que essa produção econômica tem uma ligação com a produção ecológica e como é que isso refletiu no modelo da economia escravocrata no Brasil e como é que isso levou à discriminação, à segregação dos povos e criar um sistema de desigualdades sociais, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista espacial e geográfico. Isso são elementos que nos permitem perceber de que só construindo campos de múltiplas intervenções e que nos favoreçam a múltiplas conexões, nos levam a ter todos os elementos para enfrentar aquilo que são hoje as ordens neocoloniais e neoliberais que põem em causa modos de vida mais sustentáveis e que favoreçam no futuro para que haja engenharias sociais para superar tudo aquilo que são as limitações que as nossas sociedades enfrentam. Por isso, quando há sistemas políticos repressivos, como aquilo que o Brasil viveu no passado recente, há uma solidariedade global porque nós temos uma apreensão daquilo que são as formas de justiça social que favoreçam não só o contexto brasileiro, mas o papel do Brasil no mundo. E é nesse espírito no qual eu me coloco e também me posiciono enquanto um ser de projeção de transformação estrutural para os nossos países, para as nossas sociedades e também para as gerações.
É interessante olhar os desafios globais, os desafios do continente africano a partir da perspectiva cultural. E nisso, as crises que nós vivemos hoje é uma crise do sistema neocolonial e que só existe porque se pôs em causa aquilo que é a filosofia dos povos indígenas, dos povos tradicionais, relativamente à comunidade humana. Para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais, o homem não é o centro do universo. O ser humano é centro do universo. O ser humano é parte da mãe natureza. E também aquilo que se conceptualiza hoje como recursos naturais para os povos tradicionais, para os povos africanos, são patrimônios naturais. Portanto, há uma cosmovisão completamente diferente. E quando falamos, por exemplo, das etnias, isso também é a lógica colonial. São nações, são povos que têm a sua própria cultura, que têm a sua própria religião, que têm a sua própria estratificação social e que têm a sua civilização. A colonização acabou com essa narrativa, escondeu essa narrativa. A primeira universidade foi africana, quem inventou a medicina foi no Antigo Egito, quem inventou a geometria foi no Antigo Egito. Portanto, há aqui elementos que é preciso reconstruir para salvaguardar não só aquilo que é memória, a história, mas também permitindo com que, por exemplo, se acabe com a questão das patentes, como, por exemplo, pondo em causa a própria condição humana. Se enquanto, por exemplo, no continente africano, para as religiões de matriz africana, o acesso às florestas é um mecanismo de produção daquilo que é hoje os saberes associados à medicina natural. Mas todas as pesquisas que são feitas, por exemplo, por entidades financeiras ou então do modelo neoliberal, criam patentes e privatizam esse recurso. Como é que é possível, até agora, mais de metade da população africana ainda não teve 2 doses de vacina de Covid? Portanto, nós olhamos para essas questões e questionamos porque aí está a matriz da desigualdade social. Quando com o modelo civilizacional ocidental é que levou-nos a esse esgotar de possibilidades de transformação. Porque fez a acumulação, fez a sobreexploração e criou todo esse desequilíbrio. Para as religiões africanas, para as religiões de matriz africana, o meio ambiente é espiritual. Então não pode haver uma racionalidade econômica, financeira, senão uma racionalidade econômica da própria vida, permitindo a partilha, permitindo o usufruto e, ao mesmo tempo, a preservação que leva à transição geracional desse dom. Quando chegamos aqui, há elementos essenciais. Como é que está hoje as línguas africanas? Como é que está hoje o ensino da cultura e da história africana? Como é que está hoje a racionalidade da economia africana? Portanto, enquanto se persiste o modelo de discriminação, de segregação, de ocultação desses modos de vida, nós vamos continuar a ter a desgraça que temos porque o modelo que nós estamos a viver esgotou. É preciso voltar às origens, é preciso olhar como é que essas sociedades projetam a convivência humana, projetam as comunidades humanas na forma como eles se orientam, não só com a questão da espiritualidade, mas a questão da produção da própria justiça. E daí temos muito a aprender com as comunidades indígenas, temos muito a aprender com os povos tradicionais, porque é nessa convivência, é nessa relação de cosmovisão com os patrimônios natural, cultural, é que nós encontramos o elemento essencial para a transformação social. E, necessariamente, aquilo que é a importância da África, aquilo que é a importância dos povos africanos, é de um elemento extremamente crucial para não só fazer o resgate, mas para atualizar aquilo que são as perspectivas que nós vamos tendo, sobretudo naquilo que é hoje a inteligência artificial, que desapropria o conhecimento da sociedade e coloca num grupo de pessoas que são as mais ricas do mundo, mas são as menos que produzem sobre o mundo, e que estimulam as guerras, porque eles é que estão por detrás do acesso e a privatização dos recursos naturais. Quando vimos aquilo que acontece na Palestina, quando vimos aquilo que acontece na Ucrânia, quando vimos aquilo que acontece, por exemplo, na Etiópia e no Sudão, nós estamos a encontrar exatamente as respostas
sobre o que não deve funcionar, o que não deve ser a matriz da convivência humana, porque estimula ódio, estimula injustiça, estimula fraturas e leva depois a outras formas de radicalismo que nós conhecemos hoje como terrorismo. Portanto, é preciso olhar para a sociedade humana numa perspectiva de construção da justiça social, colocando no centro aquilo que são as filosofias, aquilo que são os modos de vida de povos que foram colonizados, que foram destruídos na sua essência, para que a base filosofal da sua orientação na sociedade permita depois restituir todos esses equilíbrios. E é disso também que eu acredito, e disso também que eu transporto. O Brasil tem um papel importante na salvaguarda desse património social, desse património natural, desse património coletivo, e por isso o Brasil também tem que fazer essa reparação com os povos indígenas, com as comunidades quilombolas, com as religiões de matriz africana, mas também tem que fazer essa reparação com as mulheres, com os negros e com os jovens, para que esses depois tenham capacidade de ter a mesma responsabilidade com a terceira idade, de modo que também tenha a vida digna e possam usufruir daquilo que é o legado que a sociedade transporta.